Olá, gente, papo reto com Rosana sobre política, muito bom dia a todos. Gente, eu estava ouvindo aqui, enquanto eu tomava meu café, a entrevista que o senador Flávio Bolsonaro deu à Rede Globo ontem. Meus amigos, minhas amigas, foi a coisa mais absurda, mais bizarra que eu já vi vinda de um político. Olha que eu tenho 69 anos e eu tenho uma caminhada longa em relação à política, não que eu participasse diretamente dela, mas sempre participei indiretamente. Sempre foi um assunto que me interessou muito. E foi uma coisa assim tão louca, tão bizarra, que eu fico pensando como é que um homem deste consegue convencer algumas pessoas de que ele é a única pessoa que está certa. O mundo todo está errado. Olha, eu vou lhe dizer, diante disso, eu fico pensando que horda de seres humanos são esses que ainda defendem, eu estou falando dos que eu ouvi defenderem este canalha. A Rede Globo, já que tem protegido ele, agora não vai mais proteger, porque a Globo, assim como a família dele, não carrega soldado morto, nem ferido. Então, a Globo devia tê-lo aproveitado como ator. Perdeu um grande ator. Que representação fantástica, gente. Que pessoa capaz. Ele, em frente às câmeras, ele é um monstro de eloquência. Pois é, mas ele usa uma estratégia que eu acho fantástica. Em primeiro lugar, ele quase não deixava ninguém falar. Júlia, para falar, foi uma dificuldade. Guedinho, para falar, foi uma dificuldade. Quem ele mais deixou um pouquinho falar foi a Malu, porque, claro, foi ela que fez o contato, foi ela que chamou. No início, ele ainda agradeceu a ela. Perceberam como os semelhantes se atraem? Pois é. Gente, ele desmente tudo com uma disfarçatez. Júlia Dalib, ela conseguiu colocá-lo contra a parede, mas ele não se entrega. E o pior, ele não se entrega com uma mentira atrás da outra. Ele vai colocando uma mentira sobre a outra. Então essa mentira cresce. Quando o Guedinho disse a ele, causou todo esse pânico que ele fez. Não causou nada. Como não causou, Guedinho disse a ele? A sua intimidade com o Vorcaro foi que causou toda a crise, porque ele quis dizer que não tinha nenhuma intimidade com o Vorcaro e tem quem acredite nele. Eu não sei se eu tenho raiva dele ou pena de quem acredita num homem desse. Porque aí não dá. É mesmo que marido que trai, leva a amante para dentro de casa, leva para o quarto, a mulher vê. Ele diz que estava apenas dando conselho à moça e a mulher acredita porque é cômodo para ela. Porque ele sustenta, ele está fazendo tudo o que ela quer. Então é preciso que o povo brasileiro acorde para isso. Olha, o Flávio não deixava ninguém falar, ele atropelava, é uma técnica, é uma tática de guerra que eles usam. A família Bolsonaro sempre foi assim. Quando alguma coisa vem atacar que seja algo que pode ferir de guerra, eles aí atacam. Sabe o atacante? Ele ataca para não ser atacado. Então, a cada pergunta que era feita dentro dos padrões determinados, perguntas feitas a partir de provas apresentadas pela Polícia Federal, ele contesta. O cara tem a pachorra de contestar a verdade de uma forma tão cínica. A mim não beira o conhecimento, porque eu detesto o canastrão. Eu sou uma pessoa, nesse ponto, absolutamente exigente. Tem duas coisas para as quais três. Eu sou de uma exigência ímpar. Música, tá? Atuação de atores em cinemas e novelas que eu nem assisto mais. E outra coisa para a qual eu fico muito atenta, a forma como as pessoas se colocam no momento em que elas estão acuadas. Porque uma pessoa digna, quando se vê acuada, minimamente ela recua, silencia. Ele não, ele grita mais alto. Só que ele é um canastrão.
E nisso aí, eu sou expert porque eu sou uma pessoa que olha o artista no início, como eu olhei o BTS, até aquele João Gomes, e eu disse, ele tem uma voz engraçada, esquisita, mas ele canta gostoso, ele tem simpatia, ele é um menino do bem. Deus vai proteger esse menino e está estourando. O BTS, igual, quando eu conheci o BTS, eles eram ainda meninos. Eu disse, meu Deus, que grupo é esse maravilhoso? Fui olhar as letras, eu disse, é esse. Mas outros nunca me enganaram. E Flávio Bolsonaro, para mim, é a expressão viva da canastrice. Mas como o bolsonarismo se alimenta de lixo, me desculpe, mas essa extrema-direita é um lixo. Como se alimenta das mentiras de uma extrema-direita que só constrói inverdades, que só constrói loucuras. Você veja o outro vociferando em apoio a Flávio Bolsonaro, mas até agora ele não explicou os quase 500 mil reais em espécie no apartamento dele. Mas vai ter que explicar. Vai ter que explicar porque, ó, a Polícia Federal está no rastro. Então, gente, está tudo exposto. Está tudo dado. O Flávio Bolsonaro quer sim promover o pai dele a si mesmo. Claro que vai ter gente dos cinemas assistindo. Sinceramente, vocês têm alguma ilusão de que não vai ser como o desse menino aqui nosso que ganhou, não vai ganhar nenhum prêmio de melhor filme americano. Relaxem quanto a isso. Olha quem é o produtor Frias, aquele canastrão que trabalhava na Globo, péssimo ator. Nunca gostei daquele cara. Mostrou bem a que veio. Então, assim, não vai ser para mim, né? Pode ter uma grande direção, pode ter um grande texto. De Frias eu acho difícil. Mas será que vai ter a verdade? A pura verdade? Porque o Flávio Bolsonaro, assim como Eduardo Bolsonaro, são dois canalhas. Carlos é malucado, para mim. O outro é groselinha, como eu já disse a vocês. Então a gente precisa entender o seguinte. Vamos lá. Flávio Bolsonaro liga para Vorcaro, pede desculpas a ele, deseja a ele melhoras, porque sabe que ele está passando por um momento difícil, mas que desculpasse ele por ele estar cobrando o dinheiro, 120 milhões. Mas ele precisava do dinheiro para poder pagar os caras, porque o filme já estava sendo rodado, Pererei, ele estava com 2 meses atrasados, e chama de irmão, meu irmãozinho, estou com você. E ele diz na entrevista da Globo que ele nem sabia que Vorcaro estava passando pelo que estava passando. Oi? Como assim? Ele tinha acabado. A gente acabou de ouvir o áudio ele dizendo, eu sei que você está passando por um momento difícil, e diz na Globo, aos gritos, que ele não sabia, sabia, gente. Ele levou Bolsonaro na casa de um cara, Bolsonaro pai, na casa de um cara que estava envolvido, já se sabia, com crime organizado, que estava com o Banco Master enterrado em lama. Por quê? Eu jamais levaria uma pessoa da minha família na casa de uma outra que estivesse sido investigado por relação ao crime organizado. Nunca. Principalmente minha mãe e meu pai. Gente, realmente eu não estou querendo aqui convencer ninguém, porque eu acho que quem quer votar em Flávio Bolsonaro já está convencido. Eu espero que essas pessoas se convençam de si mesmas. É preciso que se faça uma autoavaliação. É preciso que se olhe no espelho e se veja. Preste atenção no ridículo desse posicionamento. Diante de um homem que mente descaradamente. Mente com todas as provas rodando não só no Brasil, mas no mundo. É triste. É muito triste. Às vezes eu penso que eu estou vivendo um pesadelo no Brasil com esta família. Definitivamente fico com os espiritualistas. O bolsonarismo, ou melhor, Bolsonaro pai, abriu as comportas e de lá saíram todos os espíritos trevosos e além deles aqueles que estavam aqui para cumprir uma missão e se desviaram.
porque isso não é normal. E se você está bem intencionado, escolhe outro candidato, cara. Mas você vai escolher um bandido confesso. Uma pessoa que mente. Ele não sabe para onde foi o dinheiro. Ele não sabe com quem está o dinheiro. Só faltou ele dizer que não sabe para quem é o dinheiro. No final, ele disse que o dinheiro foi para o advogado de Eduardo Bolsonaro. Então, hoje o mundo questiona se quem está sustentando Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos não seja o Vorcaro. E o pior, gente, tudo isso em nome de Deus. Tudo isso dentro das igrejas evangélicas, principalmente aquelas pentecostais. É preciso que o povo evangélico se insurja. Alguns pastores já estão se insurgindo, graças ao bom Deus. É preciso que as pessoas os ouçam, mas que ouçam com espírito crítico, certo? Ouçam com coração, raciocinem com cérebro. Deus deu a vocês um instrumento maravilhoso. O que é que eu vou dizer mais? Um bom final de semana. Tchau, tchau.